Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa quarta live sobre a lei de violência doméstica mapeada, não é? Ou seja, eu vou pegar e vou dizer para você cada uma das vezes em que a lei de violência doméstica caiu em prova, dissecando cada uma das 51 perguntas onde ela já foi cobrada, trazendo os aspectos legais, os aspectos doutrinários, os aspectos jurisprudenciais. Vou dando já de início meu boa noite para algumas das pessoas que estão nos acompanhando de forma tão assídua, não é? A Simone, que tem arriscado perguntas e acertado algumas vezes, o Fernando, que estuda para delegado, a Tati, que é minha aluna. Uma boa noite para vocês, pessoas que já pude identificar aqui, que estão em quase todas as lives. Fico muito feliz de ver vocês aqui. E a ideia, pessoal, agora é um pouquinho diferente. Do mesmo jeito que eu fiz com a legislação relacionada à lei de interceptações telefônicas, que eu dissequei ela para vocês, farei também o dissecamento da análise com base em estatística do que foi mais cobrado da lei de violência doméstica, e aí partiremos em cada uma das legislações penais extravagantes, dando para vocês um curso gratuito de legislação penal extravagante, tá? Todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai pegar e vai fazer com que vocês ganhem questões na prova, porque apesar de muitas vezes a resposta ser letra de lei, às vezes a resposta está relacionada com algo que vocês não conseguem de forma simples, de forma fácil, acessar aquela informação, não é? De modo a assimilar o que a prova quer saber. E isso acontece tanto porque muitas vezes a prova cobra um dispositivo que é altamente abstrato e que você não consegue ver de que modo aquilo é aplicado no caso concreto, quando acontece o contrário. A prova cobra de você o caso concreto e o que você domina é a abstração prevista na lei. Ou então que a prova cobre a letra da lei e o que você sabe é o que você viu na doutrina. Ou, em se tratando de legislação penal extravagante, o que você sabe é muito pouco, porque como você está sempre estudando os temas que estão no início do seu edital, você não consegue, como é que eu vou dizer assim, chegar a um estudo aprofundado da legislação penal extravagante, tendo em vista que você teve sucessivas situações em que você foi e voltou. Eu separei para a gente estudar hoje 9 perguntas. Essas 9 perguntas juntas já caíram 27 vezes na primeira fase dos concursos para juiz, promotor e defensor, em que a lei de violência doméstica foi exigida. E vamos começar. Olha só, eu gosto de fazer essa live no esquema de perguntas e respostas. Eu faço a pergunta, eu faço o raciocínio de como a banca tenta lhe induzir a erro, e enquanto eu vou fazendo esse raciocínio, vocês vão colocando a resposta de vocês. E depois eu digo como é que é e aonde já caiu. Beleza? Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Se o juiz determina que a polícia militar vá até a casa da mulher para que o homem seja colocado para fora de casa, tendo em vista a concessão de uma medida protetiva de afastamento do lar, há abuso de autoridade? Lembrem-se que o tema do abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, a lei anterior, ela sofreu revogação. Nós temos uma nova lei de abuso de autoridade, lei essa que causou uma grande celeuma no mundo jurídico em relação aos juízes, não é? Por conta de uma criminalização de uma série de condutas. E aí, que estariam relacionadas com o exercício da atividade da judicatura, inclusive com a quebra da independência do juiz em muitos casos. Então a pergunta que eu faço para vocês é essa. Se o juiz pode, ao conceder uma medida protetiva de violência de afastamento do agressor do lar, determinar que a polícia acompanhe a vítima para fazer com que de fato o agressor saia de dentro de casa. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Não vi ainda ninguém responder,
podem deixar a resposta de vocês, porque no vídeo do YouTube não fica o texto aqui, tá? O texto ele desaparece, só fica aqui para nós nas próximas 24 horas. E o momento de errar é agora. O momento de errar não é na hora da prova. O momento de errar é agora. Vamos lá. Como ninguém se habilitou ou alguém já respondeu e ainda não chegou para mim por conta das questões relacionadas à internet, e lembrando a vocês que o juiz tem o poder geral de cautela tanto para determinar medidas protetivas diversas daquelas que estão previstas na lei, certo? O juiz pode sim determinar que a polícia acompanhe, a PM vá na casa da pessoa, tá? Para que o marido saia de dentro de casa, para que o marido pegue os seus pertences pessoais, as suas roupas, os seus documentos, as suas fotografias e vá embora. Onde é que isso está previsto? Isso está previsto no artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Violência Doméstica, que diz o seguinte: para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o juiz poderá requisitar a qualquer momento o auxílio de força policial. Então, veja que a separação não diria a separação, o afastamento do lar do ponto de vista da sua concessão pela vara criminal em uma medida protetiva de urgência ou no curso de um processo que envolve violência doméstica e familiar, ela traz repercussões diferentes de uma medida de afastamento do lar que seja concedida de forma cautelar no âmbito de um divórcio, etc. Porque, embora lá no processo civil o juiz também tenha o poder geral de cautela, como não há uma expressa previsão da possibilidade de utilização de força policial, não é? Imagine aí uma separação em que o juiz determina uma separação de corpos e não há violência entre o casal. E aí o juiz determinar que a polícia vá lá para forçar, onde nas situações em que não exista violência doméstica, embora não exista uma vedação do ponto de vista prático, provavelmente, dificilmente você vai ver isso acontecer. O juiz provavelmente vai se valer, quando ele é um juiz da vara de família, de outras medidas para forçar o agressor a sair de dentro de casa. Ele pode combinar multa diária, ele pode fazer outras medidas diferentes desta, do ponto de vista prático, tendo em vista que a gente tem diversas situações relacionadas à lei de abuso de autoridade. Isso já caiu em prova, esse artigo 22, parágrafo 3º, que estabelece essa determinação, ele caiu no concurso para defensor público da Defensoria Pública da Defensoria do Rio Grande do Norte, prova de 2015. Isso só caiu uma vez, isso não caiu mais, mas isso pode vir a cair no seu concurso, tá? E, mais uma vez, a gente precisa ficar ligado que o que responde à sua prova é a letra da lei ou a jurisprudência. Não crie, na sua primeira fase, respostas do tipo: é melhor para a defesa isso aqui. É melhor para a defesa que do homem agressor, porque a defensoria atua muito na defesa do agressor no aspecto criminal, que não possa ter auxílio de força policial. Então, vamos imaginar um posicionamento mais garantista, e neste posicionamento mais garantista vai ser a resposta da questão. Não faça isso! A resposta da sua questão é a letra de lei ou a jurisprudência, certo? É assim que se responde prova. Você não responde prova com especulação em razão das funções exercidas pela instituição para a qual você está fazendo concurso. E aqui a gente tem a comprovação disso, que é ter caído isso na prova para defensor público da Defensoria do Rio Grande do Norte 2015, única prova de concurso que quis saber esse conhecimento até agora, tá certo? Vamos para a nossa segunda pergunta. Vou pegar mais uma perguntinha aqui também, que também só caiu uma vez, senão eu me perco, tá? Mas depois eu volto para as que caíram mais. Vamos lá. O artigo 24A da Lei de Violência Doméstica, que foi introduzido no final do ano de 2018 e que passou a prever o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, lembram-se disso que eu falei desse crime na aula passada? Vai haver
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a medida protetiva de urgência ela for concedida só pelo juiz da vara crime, ou se o juiz da vara de família apreciar uma medida protetiva de urgência e conceder, né, essa medida protetiva de urgência e vier a ser descumprida pelo réu, também vai acontecer, ele também vai cometer o crime do artigo 24A da Lei de Violência Doméstica. O que vocês acham? Ele só comete o crime de violência doméstica quando ele descumpre uma ordem judicial que fixa medidas protetivas de urgência fixadas e determinadas pelo juiz criminal, ou tanto faz se foi pelo juiz criminal, se foi pelo juízo cível, se foi pelo juízo cível, não, pelo juízo da vara de família, se foi pelo juízo da vara da infância. Imagine que você tem aí uma situação de um pai que agrediu uma filha de menor, não é? E que o processo da medida protetiva de urgência ele vai tramitar não perante a vara de violência, mas vai tramitar perante a vara da infância. E aí, como é que vocês acham? É só se a decisão judicial for oriunda de uma vara criminal ou tanto faz? Vamos lá, pessoal. Antes disso, deixa eu deixar fixozinho aqui um aviso para daqui a pouco. Informações sobre a matrícula no curso para as carreiras de juiz, promotor e defensor. Sobre o curso para juiz, promotor e defensor. E-mail: professor Maurício Moitinho @gmail.com. Deixar isso aqui pronto, porque daqui a pouco a gente põe lá. Muito bem, as duas acertaram, tanto faz. O que importa, vocês precisam se lembrar que para que um crime doloso ele venha a ser consumado, é preciso que estejam presentes e reunidos todos os elementos da sua definição típica. É o que consta lá no artigo 16 do Código Penal. E, como o artigo 24A estabelece enquanto elementos do tipo descumprimento de medida protetiva, tanto faz se a medida protetiva foi oriunda de um juiz da vara crime, de um juiz da vara de família ou de um juiz da vara da infância. Beleza? Então, gostei muito bem, estão afiadas. Vamos para mais uma pergunta. Agora eu posso seguir a ordem bonitinha aqui, tudo bonitinho. Olha só. A lei de violência doméstica, a gente já falou de quais são as hipóteses de violência no âmbito familiar que podem atrair a aplicação da lei. A gente falou isso na primeira live. Quem perdeu pode ir para o YouTube que já está lá, não é? Mas a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. A lei de violência doméstica, ela vai ser aplicada a qualquer relação entre homem e mulher? Eu trouxe o exemplo para vocês aqui de uma briga de trânsito entre desconhecidos. Um homem briga com a mulher, agride uma mulher porque ela pegou a vaga dele no estacionamento. Ou após ele ter batido no fundo do carro dela, ela desce para ver o que foi e aí ele agride ela. Situações machistas extremamente comuns em nossa sociedade. Nós já sabemos que em situações em que as pessoas são completamente desconhecidas, em que não há entre elas qualquer tipo de vínculo, ele irá responder por lesão corporal de natureza normal e não pela lesão corporal do artigo 129, parágrafo 9º. E isso tem uma grande diferença, porque na lesão corporal do caput lá do artigo 129, a pena é de até 6 meses. Na lei de violência doméstica, em que haja as relações que eu vou falar aqui agora, é preciso que seja de 3 meses, a pena vai de até 3 anos. Então aqui a gente tem quais são as modalidades, quais são os tipos de relações jurídicas ou quais são os tipos de envolvimentos que é preciso que haja
para que seja atraída a aplicação da lei de violência doméstica? Essa perguntinha, que envolve 3 classificações, ela já caiu nada mais, nada menos que 14 vezes em primeira fase, tá? Eu não vou dizer em quais foram todas as provas para vocês, mas as provas mais recentes em que isso caiu foi Defensor Público da Defensoria de Minas, prova de 2019, Defensor do Pernambuco, prova de 2018, Juiz do Amazonas, prova de 2016 em 2 alternativas. O restante foi de 2015 para baixo. Vamos lá, a gente tem 3 tipos de relações ou 3 categorias de situações, vamos assim dizer. A prova não vai trazer para você o nome da nomenclatura do que vem, se é uma categoria, uma classificação, não é isso que a prova quer saber. A prova vai trazer situações práticas e vai perguntar para você se vai ser aplicada a lei de violência doméstica ou não. E a gente tem, são 3 as situações. A gente tem a chamada unidade doméstica, que é um espaço de convívio permanente de pessoas, sejam elas de vínculo familiar ou não, inclusive as esporadicamente agregadas. Vamos lá. Primeira situação, unidade familiar, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, pessoas que moram junto, independente de morarem junto como marido e mulher. Vamos imaginar aqui, por exemplo, de um pensionato, onde você tem ali pessoas que naquela unidade doméstica moram ali, algumas garotas, alguns garotos moram, sei lá, num apartamento de 2 quartos, moram 4 pessoas, 2 garotas e 2 garotos, não são namorados, não tem nenhuma relação afetiva, mas ali aplica-se a lei de violência doméstica, porque estamos falando de uma unidade doméstica, certo? Isso está no artigo 5º, inciso 1º da lei de violência doméstica. Vamos lá. E a própria lei de violência doméstica, ela fala aqui, espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Exatamente, residência universitária, certo? Pensionato, residência universitária, poderíamos pensar numa situação de alguém que está fazendo intercâmbio, não é? A prova vai trazer situações práticas, mas o que ela quer saber é o conceito de unidade doméstica. E o conceito de unidade doméstica, ele é um espaço de convívio permanente de pessoas, inclusive as que estão ali apenas esporadicamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguém que foi visitar um parente, ela não mora ali, ela está ali agregada apenas esporadicamente. Alguém que foi visitar um parente de um namorado, vamos assim dizer, ela está ali naquela unidade doméstica apenas agregada esporadicamente. E é daqui também que vai sair, como é que eu vou dizer assim, o fundamento jurídico para aquela decisão que eu trouxe na nossa segunda live, de que cabe violência doméstica, cabe aplicação da lei de violência doméstica, quando há violência cometida pela patroa contra a empregada. Entende? Pra gente, do artigo 5º, inciso 1 da lei de violência doméstica, ou seja, a caracterização do que vem a ser unidade doméstica. Ok? Muito cuidado com isso, para vocês não perderem uma questão dada em prova, fácil de vocês saberem, porque é a lei fria da lei, a letra fria da lei, e que já caiu 14 vezes em prova. A outra situação é no âmbito da família, certo? E no âmbito da família, a gente precisa entender que vai haver uma interdisciplinariedade entre o direito penal e o direito civil. Por quê? Porque relações de parentesco são disciplinadas não pelo direito penal. As relações de parentesco, elas estão lá no direito civil. E aqui a gente tem o seguinte, aplica-se a lei de violência doméstica quando a gente estiver no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, se a prova lhe pergunta lá,
A lei de violência doméstica aplica-se a situações que envolvam violência no âmbito familiar apenas quando existem laços consanguíneos, apenas para aqueles que são parentes por vínculo natural. Não, também vínculo de afinidade, genro contra a sogra, certo? O genro que agride a sogra, qual é o fundamento jurídico para a aplicação da lei de violência doméstica? Está no artigo 5º, inciso 2. Beleza? E a terceira situação, que é a situação em que a lei de violência doméstica poderia ser aplicada também a pessoas que são completamente estranhas umas às outras, certo? A situação que eu falei para vocês há pouco, do homem que agride a mulher numa briga de trânsito em que ela pegou a vaga dele, vamos assim dizer, você teria a situação da ação ou omissão baseada no gênero. Ação ou omissão baseada no gênero. Como assim, professor? É aquela situação em que a violência doméstica, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela moral, e a violência moral ela vai acontecer através dos crimes contra a honra, certo? A violência psicológica ela vai se materializar através de um crime de ameaça. Ela vem a surgir, por exemplo, em razão do fato de ela ser mulher. Entende? Então, em uma briga de trânsito, em que uma pessoa desconhecida bateu no fundo do carro de uma mulher, e aí a mulher desceu para ver a situação e o cara foi e agrediu ela. Pode ser aplicada a lei de violência doméstica. Neste caso, ainda que eles sejam pessoas completamente estranhas uns do outro, sem que haja relação íntima de afeto, sem que pertençam a uma unidade doméstica, sem que pertençam a uma unidade familiar, a situação que poderia dar ensejo a isso é a violência com base no gênero. E aí, diante do caso concreto, o juiz vai ter que analisar se aquela violência decorreu do fato de a mulher ser mulher. Como assim? De uma atitude machista. E isso, por exemplo, essa situação que eu trago para vocês agora, da briga de trânsito e tal, dificilmente isso vai cair numa primeira fase. Por que isso dificilmente vai cair numa primeira fase? Porque como é que eu vou dizer assim? Abre muita possibilidade de discussão. Isso, um caso concreto como esse, ele cairia em uma segunda fase, onde você iria explicar que, tendo em vista, sobretudo em prova de defensoria, tendo em vista a utilização de uma posição do homem de entender que ele é superior, ou seja, uma atitude machista do homem causou a violência, embora eles não se conheçam. Então, em uma prova de primeira fase, dificilmente um exemplo como este aparece. Mas você precisa saber que isso existe. Você precisa saber que a violência com base no gênero, certo? Ela é uma das modalidades é um dos fatos geradores da aplicação da lei de violência doméstica, certo? Tanto assim que eu vou deixar o tanto assim para um outro momento. Mas vamos lá. A aplicação da lei de violência doméstica, ela depende que a mulher depende da orientação sexual da mulher. Desculpe-me, então seria uma quarta hora. Eu esqueci o que seria o hora aqui. Mas uma quarta hipótese. Não, seria uma terceira. A primeira é âmbito doméstico, âmbito familiar e gênero. São as três situações. Âmbito doméstico, âmbito familiar e gênero. No gênero é onde pode ser situações de pessoas que são totalmente desconhecidas.
Vou trazer um exemplo para vocês. Não vou trazer um exemplo para vocês porque envolve caso prático da defensoria, caso que eu já atuei. E aí eu não quero criar polêmicas e nem expor a vida de assistido, até porque foi um caso de grande repercussão na cidade, tá? Mas deixa eu tentar dar um outro exemplo. Vai surgir o exemplo ao longo da live, beleza? Vamos lá. Depende da orientação sexual da mulher para que a gente tenha a aplicação da lei de violência doméstica? Não, pessoal, não depende. O que vai fazer a atração da lei de violência doméstica e fazer com que alguém venha a responder pelo artigo 129, parágrafo 9º, e não pelo artigo 129 caput, são essas três situações que eu trouxe para você. Ou a gente está numa situação de âmbito da unidade doméstica, ou a gente está numa situação de âmbito da unidade familiar, ou a gente está numa situação de violência baseada no gênero. São essas três situações, certo? Então, justamente uma situação baseada no gênero, muito pelo contrário, uma situação baseada pelo gênero, há a justificativa da aplicação da lei de violência doméstica por expressa disposição da lei de violência doméstica que cria uma das situações em razão do gênero, certo? Em razão do gênero. E o gênero é algo que vai muito além dos aspectos biológicos, da condição biológica da pessoa de ser mulher. Vai muito além e envolve inclusive a opção sexual. Então, como trouxe aqui a Tati Bessa, o fato de ela ser de a mulher ser homossexual, vamos assim dizer, não retira dela o direito de ser protegida pela lei de violência doméstica. Muito pelo contrário. Seria já uma situação, talvez, de caracterização de violência de gênero, em muitos casos. Tá certo? Vamos seguindo. Isso caiu 2 vezes na primeira fase, a questão relacionada sobre a necessidade do sujeito passivo da lei de violência doméstica, no caso a mulher, de ela ser ou não, depender ou não da sua orientação sexual. As 2 únicas provas em que isso caiu, na verdade, as 2 únicas vezes em que isso caiu foi no concurso para juiz do TJ do DF, prova de 2014, tá? Não caiu mais. Vamos lá. Na Constituição Federal, a emenda 45, ela criou a possibilidade, não é, de a gente ter o chamado incidente de deslocamento de competência. Como assim, professor? Incidente de deslocamento de competência. Você tem a possibilidade de, em processos que tramitam perante a justiça comum, se na justiça comum não houver uma rápida solução daquele feito, não houver uma rápida tramitação daquele processo, a gente tem a possibilidade de o Procurador-Geral da República requerer ao Superior Tribunal de Justiça que haja o deslocamento daquele processo para que ele tramite no âmbito da Justiça Federal. O Procurador-Geral da República vai requerer isso para o Superior Tribunal de Justiça. E isso se dá quando a gente tem grave violação de direitos humanos, certo? Grave violação de direitos humanos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: um caso de violência doméstica, seja ela uma agressão física, seja ela uma agressão moral, seja ela uma violência de natureza psicológica, pensem talvez em uma violência sexual, certo? Pode ensejar o deslocamento do processo da vara da Justiça Comum para a Justiça Federal? Seria uma situação de grave violação de direitos humanos? O que é que vocês acham? É possível que uma situação que envolva violência doméstica no âmbito familiar seja uma grave violação dos direitos humanos? O que é que vocês acham? Reformulando ou pegando a mesma pergunta para que vocês entendam de outra forma. É possível que uma violação ao direito da mulher venha a ser, do ponto de vista criminal,
venha a constituir causa de pedir para que o Procurador-Geral da República requeira o deslocamento da competência da Justiça Comum para a Justiça Federal através de pedido formulado ao Superior Tribunal de Justiça? Sim, pessoal. Sim. O artigo 6º da Lei de Violência Doméstica, ele expressamente diz que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E isso é óbvio. É uma grave violação dos direitos humanos a violência contra a mulher. Então, se o artigo 109, parágrafo 5º, ele diz que, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode requerer o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal através de pedido ao STJ, nos processos de violência doméstica isso também pode ser feito. E isso, inclusive, já foi feito. A gente tem um processo do feminicídio da ativista dos direitos da mulher Dorothy Stang, e ela também ela defendia direitos dos garimpeiros, salvo engano, que esse processo, a gente teve o deslocamento de competência da Justiça Comum para a Justiça Federal. E em que hipóteses que vai acontecer isso? Vai acontecer isso quando você tiver um descumprimento de obrigações que foram estabelecidas em tratado. Então, você tem a Convenção de Belém do Pará, que versa sobre direitos da mulher. Você tem a Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência contra a mulher. E você tem outras convenções de ordem internacional que obrigam o Brasil a adotar medidas para evitar violência contra a mulher. Se, no âmbito de um processo, essas normas elas vinham a ser desrespeitadas, para evitar que o Brasil sofra sanções, seja pela CIDH, seja por qualquer outra corte internacional a qual o Brasil tenha aderido, autoriza-se ao incidente de deslocamento. A prova perguntou especificamente sobre o incidente de deslocamento? Não. A prova perguntou se a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Eu peguei isso, sabendo que isso gera como efeito a possibilidade do deslocamento da competência, e criei uma nova questão que seria perguntar se caberia deslocamento para a Justiça Federal. Muito cuidado na prova, porque às vezes vocês sabem uma informação, mas a resposta está em duas, como seria no caso. E a prova que perguntou se seria violação de direitos humanos foi a prova para defensor público da Defensoria do Pernambuco, prova de 2018. Tá certo? Vamos lá. Vamos seguindo. Agora eu vou pegar vocês pelo pé. Agora é uma daquelas perguntas em que eu faço, em que muita gente vai ficar sem saber, ou não vai responder, ou vai se atrapalhar e tal. Vamos lá. Olha só. No âmbito da medida protetiva de urgência, você tem autor e réu. Como autor, você tem a mulher, seja representada pela defensoria, seja representada pela autoridade policial, seja representada pelo Ministério Público. Não quero descer a tecnia deste momento, tá? Para não prolongar e não embaralhar a sua cabeça, se ela está sendo representada, se é a substituição processual, etc. Não importa, mas o pedido foi formulado pelo Ministério Público e o autor é a mulher. Ou o pedido foi formulado pela Defensoria ou pela autoridade policial e o autor é a mulher. Do outro lado tem o réu. E o juiz vai fixar medidas protetivas para garantir e assegurar a proteção à integridade física daquela mulher. Certo? Vamos lá. Mas esse processo tem duas partes, agressor e vítima. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: as decisões judiciais que venham a ser proferidas em sede de medida protetiva de urgência, elas podem atingir terceiros completamente estranhos à relação jurídico-processual que se instaurou do ponto de vista penal entre vítima e agressor na medida protetiva de urgência? Como assim, professor? Qual é o exemplo que vai vir na sua prova?
Se o marido e a mulher trabalham em uma mesma empresa e existe uma medida protetiva de urgência, o juiz pode determinar ao patrão da mulher que fique assegurado o contrato de trabalho dela por X tempo. Ou o juiz pode determinar ao patrão da mulher que vire e fale: olha, para cumprir a medida protetiva de urgência, os dois trabalham na mesma empresa, então você vai ter que tirar esse funcionário dessa filial e botar na outra. Pode fazer isso? E aí tem outros desdobramentos da mesma pergunta, tá? Se fosse uma prova oral, a gente teria reperguntas, tá? Que é o seguinte: e se o patrão é o Estado? Olha só, nós temos duas classes de carreiras onde estatisticamente encontramos um grande volume de violência doméstica. Nós temos carreiras de segurança pública, policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, etc., guardas municipais, um grande volume. Posso dizer isso porque sou defensor da vara de violência doméstica que defende a mulher. E a gente tem uma grande incidência em carreiras médicas também. Uma grande quantidade de processos em que os réus são médicos. Aí imagine, por exemplo, que o marido e a mulher trabalham na mesma delegacia. O marido é o delegado e a mulher é agente. Ou a mulher é delegada e o marido é agente, não importa aqui. A questão é a seguinte: o juiz pode determinar ao Estado que vire e... Estado, você vai ter que tirar o delegado daí e colocar em outro lugar, porque senão não vai ser cumprida a medida protetiva de urgência. Ou ele pode assegurar para aquela mulher que, por exemplo, trabalha naquela delegacia uma vaga e que ela vá diretamente para uma outra vaga em razão de ser vítima de violência doméstica. Aí, ainda nesse exemplo, eu vou pensar o seguinte, é só para embaralhar a cabeça de vocês com exemplo, porque na hora da prova vem uma afirmaçãozinha pequenininha. E a falta de exemplo prático faz com que vocês errem em prova, porque vem uma alternativa abstrata, a resposta é indiretamente a letra da lei, e como vocês não conhecem a letra da lei, porque vocês ficam estudando doutrina, aí vocês erram em prova. Aí eu vou trazer ainda a seguinte situação. Digamos que você tem defensor e defensora. Os dois são casados, trabalham em uma mesma comarca. O defensor cometeu violência doméstica contra a defensora. O defensor tem assegurado o direito à inamovibilidade. O juiz pode determinar ao defensor geral que assegure para aquela mulher uma vaga em outra comarca para que seja cumprida a medida protetiva de urgência? Vamos lá, vou ver aqui. Pode ir para proteção de familiares. Acho que no caso em que haja colaboração pode ser estendido. Vamos lá. Pessoal, olha só. Na Constituição Federal, a gente tem lá no artigo 7º, que trata dos direitos sociais, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos na forma da lei. Então, você tem previsto em lei a proteção do mercado, na Constituição, a proteção do mercado de trabalho da mulher. Se a mulher é vítima de violência doméstica, digamos que ela precisa sair da comarca, digamos que ela precisa mudar de residência, digamos que ela precisa mudar de local, porque se o cara souber onde é que ela está, ela vai sofrer um mal grave. Digamos que a medida protetiva de urgência ou o pedido de decretação da prisão preventiva já foi concedido, mas ainda ele não foi intimado. Entende? Perceba que há situações do ponto de vista prático em que muitas vezes a mulher vai ter que ser, como é que eu vou dizer assim, para sua proteção, colocada em outro lugar, vamos assim dizer. Isso acontece muito na prática, tanto que existe a chamada casa-abrigo, que serve para isso. Então, para
assegurar proteção ao mercado de trabalho da mulher, nós temos o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Violência Doméstica, que já caiu nada mais nada menos que 5 vezes na primeira fase, tá despencando em prova, tá? Ano passado ele caiu para juiz do TJ do Acre, para promotor do MP de Goiás, e caiu esse ano 3 vezes para promotor do MP do Ceará, então tá despencando em prova. E ele diz o seguinte: o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica, para preservar sua integridade física ou sua integridade psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Acesso prioritário à remoção. Então, ela e o marido são da mesma comarca, os dois são servidores. Ou então só ela é servidora, não importa. E aí, numa prova oral ou numa prova de segunda fase, o examinador pode dizer para você o seguinte: olha como numa prova oral lhe fariam com que você errasse isso. Digamos que uma juíza do último concurso da magistratura, ela mora numa comarca a 700 quilômetros de distância da capital. E a única vaga que tem aberta no momento na magistratura é de um juiz da capital que acabou de se aposentar. Só que essa mulher, essa juíza, ela é vítima de violência doméstica cometida pelo seu marido lá na comarca onde ela mora. E aí o examinador chega de sacanagem para você e pergunta: o tribunal, o juiz lá, o juiz que apreciou a situação em que ela é vítima de violência doméstica, que vai ser um juiz de primeiro grau, ele pode determinar ao tribunal, do qual ele também faz parte, que o tribunal faça a remoção da juíza lá da comarca de 700 quilômetros para a capital? Na hora, velho, vai aparecer para você um alarme assim na sua cabeça, assim, piscando, ó, que não pode. Entende? Só que pode, porque ela tem acesso prioritário à remoção. Ainda que nesse acesso prioritário à remoção dela não seja uma remoção do ponto de vista técnico de direito administrativo, onde ela vai ter direito à vaga na frente de outras pessoas que estão lá no primeiro quinto sucessivo ou que têm direito à remoção por merecimento. Mas ela vai ter direito para assegurar a integridade física e psicológica dela de ficar designada nesta outra localidade. Isso está no artigo 2º, parágrafo, no inciso 1. E em relação ao patrão, quando a relação empregatícia ela é de vínculo privado, o juiz também pode determinar a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. O juiz pode determinar a manutenção do vínculo trabalhista da mulher por até 6 meses, quando for necessário o afastamento dela do local de trabalho. Então imagine que uma mulher vive em Feira de Santana, aqui na minha comarca. Ela é vítima de violência doméstica. Ela veio morar aqui e aqui está a família do marido. Ela não tem ninguém aqui. E o marido mora perto do trabalho dela, vamos assim dizer. Não precisa nem morar no mesmo lugar, mora perto do trabalho dela. Para garantir a segurança dela, ela precisa passar uma temporada na casa dos familiares dela. Ela vai viajar e vai ficar junto com a família dela. E ela não sabe se ela vai ter emprego lá no lugar onde tem a família dela. Só que ela tem filho. E aí, para evitar que essa mulher... É assim que você vai gravar isso, tá? Eu tô dando um caso prático para você gravar na hora da prova. Na hora da prova você vai lembrar. Para evitar que essa mulher deixe de valer-se de uma medida protetiva que tem por finalidade garantir a sua integridade física por uma questão econômica, é que há a preservação do seu posto de trabalho por até 6 meses. Ah, professor, isso é inconstitucional e tal. Não é, porque a Constituição garante a proteção do mercado de trabalho da mulher na forma da lei e a lei previu. Então tá tudo certo, certo? E o outro caso que a gente vai ter aqui é o encaminhamento à assistência judiciária gratuita
para o ajuizamento das demandas cíveis competentes. E neste caso, pertinentes no caso, né? E neste caso, você vai ter uma situação que eu vou perguntar para vocês agora, que é a seguinte. O juiz, ele precisa ter uma imparcialidade. Não é isso? O juiz, ele precisa ter uma imparcialidade. E uma das causas de quebra da imparcialidade é a suspeição. A suspeição acontece, dentre outros casos, quando o juiz orienta uma das partes. Olha só. O juiz da vara criminal, ou juiz da vara especializada de violência doméstica, ou do juizado especial, do juizado especializado em violência doméstica, se essa for a nomenclatura do seu estado, ele tem competência híbrida, tanto para julgar o processo criminal quanto para julgar a ação de divórcio. E a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: o juiz que tem competência tanto para julgar o processo criminal quanto a ação de divórcio, ele pode encaminhar aquela mulher para a defensoria, para que a defensoria ajuize a ação de divórcio, ou ao fazer isso, ao encaminhar a mulher vítima de violência para a defensoria, ele está quebrando a sua imparcialidade e cometendo suspeição, tendo em vista que ele, de certo modo, orientou uma das partes. A mulher não sabia que ela tinha direito à defensoria. E aí, como é que fica? É assim que a prova pega a gente pelo pé. É assim que a prova induz a gente a erro. Entende? É desse jeitinho que a prova induz a gente a erro. Ou ela coloca a situação de uma forma que a resposta é sempre assim, a resposta é letra de lei, mas indiretamente tem algo para te atrapalhar. A regra geral prevista no CPP, e não me pergunte agora em qual artigo está a parte da suspeição, é que o juiz é suspeito quando ele orienta a outra parte. Basta você lembrar de toda a polêmica que existe em razão, e não vou entrar no mérito agora, isso é uma coisa para uma live só sobre isso, a respeito das comunicações que o ex-juiz Sérgio Moro teve com os membros da Procuradoria da República no âmbito do Lava Jato. Aquilo ali por si só já é motivo para a possibilidade de anulação de todo o processo do ex-presidente Lula. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o habeas corpus, é o recurso que foi interposto em razão das decisões que negaram que ele era suspeito e que está pendente de julgamento, né? E ele está pendente de julgamento em razão do voto do ministro Gilmar Mendes acerca de aguardar a questão do intercept lá, das conversas e tal, porque aquilo ali é relevante e tem uma divergência lá entre ele e, salvo engano, o ministro, eu esqueci agora o nome dele, o Fachin. Mas percebam, a regra geral está no Código de Processo Penal. E a regra geral é que o juiz que orienta a parte, ele é suspeito. Ele não pode, ele quebrou a imparcialidade ali. E ao orientar a parte, não é só orientar o advogado, porque o Ministério Público no processo penal também é parte. Então, o juiz não pode orientar o promotor de justiça. Tá lá, tá claro no Código de Processo Penal. Eu não sei por que tanta celeuma no caso do ex-juiz Sérgio Moro, talvez porque as pessoas entendem que ele é um juiz, ele é um herói nacional, não quero entrar no mérito se ele é ou se ele não é. Eu sei que a norma prevista no Código de Processo Penal é uma e ele fez o Código de Processo Penal do jeito dele. Mas, lá no Código de Processo Penal, se o juiz orientar a parte, ele é suspeito. Só que a lei de violência doméstica, ela é uma lei de natureza extravagante, ela é uma lei especial. E lá ela prevê, enquanto garantia para a mulher, o juiz assegurará à mulher em situação de violência o encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso. Então a própria lei determina que o juiz deverá encaminhar a mulher para atendimento pela Defensoria Pública.
Esse atendimento que o juiz encaminhou, ele é vinculativo ao defensor? Não, porque o defensor não é funcionário do Poder Judiciário. O defensor não é serventuário da Justiça. A Defensoria Pública tem assegurada constitucionalmente e também na sua lei orgânica, a Lei Complementar 80, a sua independência funcional. Então, digamos que o juiz resolva encaminhar todas as mulheres vítimas de violência para que a defensoria ajuize a demanda cível, a demanda de separação, divórcio, etc. O defensor vai ver, epa, a mulher aqui, ela é hipossuficiente na demanda que envolve a violência. Agora, nesta demanda de natureza patrimonial, que envolve a discussão do divórcio e tal, e ela tem patrimônio. Lembra do caso que eu falei da Land Rover, da mulher que chegou no fórum de uma Land Rover, dirigindo a Land Rover, se ela pode ser atendida pela defensoria ou não, e a resposta era, depende, não é isso? Depende da natureza da demanda. E aqui a gente vai ter isso bastante claro. O juiz, ele vai, é uma garantia assegurada à mulher que o juiz encaminhe ela para assistência judiciária se ela for vítima de violência. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode passar... Olha que pergunta que é difícil da gente imaginar do ponto de vista prático, mas vamos lá. O Bolsa Família, ele prevê uma assistência social, é um benefício assistencial, porque ele não tem natureza contributiva, para pessoas que têm uma determinada quantidade de filhos. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode passar a, por exemplo, ser beneficiária do Bolsa Família pelo fato de ser vítima de violência doméstica? Vamos lá. Um dos outros benefícios que são de natureza assistencial, porque não é contributivo, é a possibilidade de inclusão no programa Minha Casa Minha Vida para ter direito a casas populares construídas pelo governo federal. Uma mulher vítima de violência doméstica, ela pode passar a ter a condição de ter direito a uma casa popular pelo fato de ser vítima de violência doméstica, sendo que antes ela não preenchia esses requisitos, vamos assim dizer, seja no caso de direito ao Bolsa Família, porque ela não tem filhos, seja no caso de programa Minha Casa Minha Vida e tal. Vamos lá. A prova não vai descer a detalhes das situações em que cabe a inclusão em qualquer uma dessas duas possibilidades em primeira fase, prova de defensoria, tá? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem o seguinte. A gente tem no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei de Violência Doméstica, isso caiu só uma vez. Olha que a Lei de Violência Doméstica, ela é desde 2006. Isso caiu só uma vez, mas isso caiu agora. Isso caiu para promotor de justiça do MP do Ceará. Caiu esse ano. Então vocês têm que ficar ligados. E lá consta o seguinte. Lá consta que o juiz poderá determinar por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica em cadastro de programas assistenciais do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, a resposta é sim. Ela pode vir a ser beneficiária do Minha Casa Minha Vida ou do programa Bolsa Família, a depender do caso concreto, porque o juiz determinará a sua inclusão no cadastro de programas assistenciais. O juiz vai determinar ela no cadastro, e lá no cadastro, os referidos órgãos, em razão do princípio da independência entre os poderes, vão verificar em que situações ela vai ter direito ou em que situações ela não vai ter direito. É automático a concessão? Não. Ela vai ser incluída no cadastro. Tá certo? Mas isso é uma situação que a gente pode vir a errar em prova.
só caiu uma vez. Você não vai achar outro concurso para juiz, promotor ou defensor. Desafio você a me mostrar isso em outra prova. Você não vai achar. Só caiu uma vez. Mas o motivo disso cair é que isso é contraintuitivo. Você vai parar e vai pensar assim, ué, a mulher sofreu violência. O que tem a ver ela ganhar Bolsa Família? Uma visão, você pensar assim, é você generalizar todos os casos, sabe? É você generalizar a situação de todas as pessoas. E aí você precisa lembrar-se que a lei de violência doméstica ela é extremamente importante porque ela é um marco de tentativa emancipatória da mulher em relação à sociedade machista. E muitas vezes a mulher depende do homem financeiramente. Isso é uma triste realidade. Então, para evitar que ela permaneça em uma situação de violência por conta de uma situação que é meramente de dependência econômica, a lei permite que ela seja incluída em programas de natureza assistencial, inclusive para a efetivação do direito à moradia. Então ela pode vir a ganhar sim uma casa popular pelo programa Minha Casa Minha Vida, porque tendo uma casa popular ela não depende mais dele. Ela não depende mais de viver sob o mesmo teto com ele. Entende? É assim que você vai gravar. Beleza? Vamos lá. Pra gente finalizar, eu nem sei se temos tempo hábil para esta próxima pergunta. Eu vou aqui rapidamente fazer uma pequena pausa só para eu respirar, porque eu me empolgo e falo muito rápido, muito alto, dou muito grito, daqui a pouco quando a mim está reclamando. É o seguinte, estão abertas as matrículas do acompanhamento estratégico do professor Maurício Moitinho para os concursos de juiz, promotor e defensor. A legislação penal extravagante você vai estudar comigo aqui de graça toda. Você vai saber tudo que foi cobrado em cada uma das leis penais extravagantes. Agora, você quer estudar com base em estatística do que foi mais cobrado? Todas as matérias, do concurso para juiz, do concurso para defensor, do concurso para promotor, ou das três, se você estuda pelas três, é um preço só, tá? E ainda, para ver o edital todo em 9 meses, para além disso, você receber reta final de todos os concursos que abre. Então, quem estudou para magistratura comigo ano passado, recebeu 8 retas finais diferentes. Para você ainda ter Skypes comigo para tratar de questões relacionadas a dúvidas que você tem no dia a dia, porque eu estudo em paralelo aos meus alunos, por isso que eu consigo vir para essa live e falar essas coisas. Antes eu falei de lei de interceptação telefônica, eu nem estou atuando numa vara que tenha isso, não é? A Paulinha, minha aluna que tá aqui ao vivo, a Tati Bessa também, minha aluna que está ao vivo, quer dizer, eles recebem o material, mas mesmo assim eles vêm para cá, porque aqui eu ensino a eles de que modo a banca não induz a erro. Lá eles estão estudando os artigos mais importantes e aqui eles vêm saber como é que a banca não induz a erro. E ainda acompanho meus alunos como um bônus. Nenhum curso dá isso. Isso aí é algo que é irreal. Só eu faço isso. Eu sou um curso de primeira fase que acompanho meus alunos na segunda fase e na prova oral. Quantas vezes eles forem para a segunda fase, prova oral, até 2 anos após o término do contrato. Tá certo? Ninguém dá isso. Só quem faz isso é o Moitinho. Ninguém faz. Só eu faço isso. Pode esquecer, você não vai achar isso em lugar nenhum. Só um curso de segunda fase, você ia gastar mais ou menos uns R$1.500 a R$2.000. Um curso de prova oral, mais uns R$1.500, R$2.000. Retas finais que você fizer, cada um é 600, 700 conto aí na rua. Então, não tem comparação, tá? O e-mail é o professormauriciomoitinho@gmail.com. A gente está em fase de matrículas, são apenas 20 alunos por turma, 20 a 25 alunos por turma e não mais que isso. A nossa turma vai começar daqui a mais ou menos 10 dias, salvo engano. A Viviane que sabe o cronograma direitinho, tá certo? Manda um e-mail. Eu também tiro dúvida dos assuntos estudados. Eu já falei isso. E daqui a pouquinho tem vídeo novo, tá? Daqui a pouquinho tem vídeo novo no GTV pra vocês. Eu sei que a galera tá sofrendo muito por conta dos boatos de que não vai ter concurso e tal, não vai estar mais concurso. Pessoal, estão criando um novo TRF lá na União, imagine pra gente. Vamos lá, vamos seguir adiante.